Bom dia, pessoal. Meu nome é Kerson. Vou estar trabalhando com vocês sobre a primeira lei da termodinâmica. Gente, a primeira lei da termodinâmica, aula 1, ela tem como base algumas características principais. Para preencher, é preciso compreender essas características. E essas características, elas têm como base as suas variáveis, que nós já vimos nas aulas anteriores. Uma das variáveis é o quê? Que nós vamos chamar de quantidade de calor. Essa quantidade de calor, ela pode ser a quantidade de calor sensível ou a quantidade de calor latente. Ela pode ser medida em calorias ou pode ser medida em joules. Essa letrinha grega aí não é a letra T, não, é a letra tal, minúscula. Ela vai representar o trabalho. O trabalho de um gás, ele pode ser sobre a pressão constante. Aí eu vou ter a equação: trabalho é igual P vezes ΔV, que é a pressão vezes variação do volume, ou o trabalho de uma pressão variável, que é medida pela área do gráfico. O trabalho vai ser medido em joules. E ΔU, que é a variação da energia interna. A variação da energia interna, ela pode ser determinada, como nós iremos ver, pela equação da primeira lei da termodinâmica, ou por 3 meios vezes número de mols, vezes constante de Avogadro, vezes variação da temperatura. Equação da primeira lei da termodinâmica, que vai utilizar as 3 variáveis, onde variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Se a variação da energia interna for positiva, vai ocorrer um aumento da temperatura. Se a variação da energia interna for negativa, vai ter uma diminuição da temperatura. Se a quantidade de calor for positiva, o sistema está recebendo calor. Se a quantidade de calor for negativa, o sistema está recebendo calor. Se o trabalho é positivo, eu vou dizer que esse trabalho ele é motor, ou o trabalho foi feito pelo gás, eu vou ter uma expansão. Se o trabalho for negativo, eu vou ter um trabalho resistente e o trabalho foi feito sobre o gás, aí eu vou ter uma compressão. Aplicações da primeira lei da termodinâmica. Essas aplicações vão ter como base 4 transformações. A transformação isovolumétrica, vocês podem encontrar com 2 outros nomes, isocórica ou isométrica, uma transformação isobárica, uma transformação isotérmica ou uma transformação adiabática. Vamos trabalhar cada uma separadamente nessa ordem. Primeira transformação, isovolumétrica. Qual é a principal característica de uma transformação isovolumétrica? O seu volume permanece constante. Ou seja, não tem uma variação do volume, o trabalho é igual a 0. Se ela recebe calor, eu vou ter um aumento da temperatura. Se ela cede calor, eu vou ter uma diminuição da minha temperatura. Se meu trabalho é igual a 0, a equação que eu posso relacionar uma transformação isovolumétrica vai ser variação da energia interna é igual ao trabalho. Dando continuidade, eu vou ter uma transformação isobárica,
O que é uma transformação isobárica? A minha pressão permanece constante. Se o gás ele recebe calor, eu vou ter uma expansão. Se o gás cede calor, eu vou ter uma compressão. Perceba que estamos o tempo todo insistindo nesses dois termos, expansão e compressão. Quando eu tenho uma transformação isobárica, isso significa que a equação que eu vou trabalhar é a equação da primeira lei da termodinâmica, onde as três variáveis elas vão estar constando na equação. Próxima transformação é a transformação isotérmica, que tem como característica principal a permanência da temperatura, ou seja, modifica a pressão, modifica o volume, mas a temperatura permanece constante. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma variação da energia interna igual a zero. Sendo assim, a equação vai ficar: a quantidade de calor é igual ao trabalho. Ou seja, toda a energia que eu recebo vai ser convertida em trabalho. A última transformação é a transformação adiabática. Essa transformação eu vou dividir em duas partes. Quando eu tiver uma expansão adiabática, eu vou ter um aumento do meu volume e a pressão diminui. Se eu tenho uma compressão adiabática, o meu volume diminui, eu tenho um aumento da pressão e da temperatura, como nós podemos evidenciar no gráfico. Vai ser, a energia interna é igual a menos o trabalho. Galera, nossos estudos têm elaborado com vocês e até mais. Um beijo e até o próximo encontro.